na presença do Deus Todo-Poderoso. Mais alegre ainda é de entender que Deus, ele não falta a reunião. Deus, ele não falta aonde tem 2 ou 3 que se invocam o nome dele. Então é nítido e notória a presença do Todo-Poderoso em nosso meio na noite de hoje. E eu creio, como tem sido dito aqui, foi dito pelo evangelista Paulo, que a gente temos que elevar os nossos olhos para o monte. Não é elevar os nossos olhos para o problema, para a dificuldade, para o dia difícil, para o dia caótico, não. É para elevar os olhos para o monte. Porque é de cima que vai vir o socorro para a nossa vida. Foi louvado aqui, ainda existe vida aí, né? Deus, ele não vai deixar os seus sonhos, seus projetos morrerem. Ele está dizendo que ainda tem vida. Como diz a palavra, né? Ao cheiro das águas brotará, né? E a Bíblia fala também em Salmos que ainda na velhice darão frutos, né? E em Salmos capítulo de número 1 fala que ao cheiro das águas, ali quando a árvore é plantada ao ribeiro de águas, vai dar o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem e nem murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Pastor Santana, nosso amigo, pastora Cláudia, né? Deus é fiel. Aqui a gente se sente em casa, meu amigo evangelista Paulo. Deus é fiel. Estou aqui com a minha família, com a minha esposa, meus filhos. Deus é fiel. Abra sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 6. Palavra conhecida, né? 2 Samuel, capítulo de número 6. Vamos ler o versículo 11 e 12 apenas. Segundo livro do profeta, juiz e sacerdote Samuel, capítulo 6, versículo 12. Diz assim a palavra do bom Deus: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Repita comigo: 3 meses. Mais forte: 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Deus é fiel. Pode tomar o seu assento. Serei breve na palavra. Palavra muito conhecida, já foi e ainda é até hoje alvo de muitos pregadores ministrar dentro desse contexto bíblico. 2 Samuel capítulo 6, que fala da arca de Deus. Mas a gente lendo a Bíblia, a gente vai entender, pastor Santana, que ela se renova a cada dia. A Bíblia fala que não só a palavra se renova a cada dia, como também as misericórdias do Senhor, né? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, ele vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois elas não têm fim, novas são cada manhã. E a gente lendo a Bíblia, a gente vai entender que essa figura principal dentro do contexto a qual Samuel vai escrever, por nome de Davi. Davi, todos nós sabemos que ele cuidava das malhadas de seu pai, Jessé. Malhadas naquela época era ovelha desprezada, ovelhas que não tinham valor, pastor. Eram ovelhas simples. Todo pastor que tinha um certo pasto, um certo rebanho, ele tinha malhada. Eram as mais humildes, as mais simples, todo pastor tinha. Mas Davi pegou de bom grado aquilo que era simples, e ele deu valor como se fosse da primeira linha. E aqui eu entendo que quando Deus deposita algo simples na nossa mão para a gente fazer, e se a gente fizer com zelo, lá na frente Ele vai nos dar as coisas grandes.
Até porque tem gente que pensa que já vai chegar nas coisas grandes. Não, Deus está falando, se você honrar as simples que eu coloquei na tua mão, lá na frente eu vou te dar um lugar de exaltação para o meu nome ser glorificado. Glória a Deus. Davi ficou atrás da esmalhada, missionária Nayara. Pegou as ovelhas simples do seu pai e cuidou com zelo. Ele cuidava com amor, ele cuidava com tanto apreço com aquelas ovelhas, que ele chegava em casa com cheiro de ovelha. E o cheiro de ovelha não é um cheiro bom, é um cheiro ruim, o evangelista Paulo. Mas ele cuidava das ovelhas do seu pai Jessé. E mal sabia Davi, mal esperava Davi, que Deus já tinha separado um plano tão grande, que ele nem imaginava, ele nem sonhava que seria rei, aquela figura mais importante que iria reinar sobre toda Israel. E aqui vai uma deixa de Deus para nós. Se você fizer aquilo que Ele te entregou, não é para mostrar para o homem, não é para mostrar para A, nem para B, nem para C. Mas se você fizer, não preocupado para mostrar que as pessoas estão vendo o que você está fazendo, Deus lá na frente está separando o extraordinário que você não esperava nem imaginava, mas Ele vai depositar sobre você uma unção diferenciada que vai atrair muitos olhos para o teu ministério. Então catuca o irmão e fala: faça com zelo as coisas pequenas. Davi fez e ele foi surpreendido, pastor. A Bíblia fala que Davi estava cuidando das ovelhas do pai. A Bíblia diz que Saul, da tribo de Benjamim, filho de Quis, estava reinando sobre Israel. Todos nós sabemos que Saul não recebeu unção de rei. Saul recebeu unção de capitão, estratégia de guerra. Quem pediu um rei foi o povo, o evangelista Paulo. Mas Deus depositou nele unção de capitão. A prova é que quando Deus falou para Saul: vai lá, daqui a 6 quilômetros aproximadamente, tem os inimigos que são chamados de Amalequita. E tem o líder deles, o rei, por nome de Agag. Deus quer que você vá lá, leve o exército e mata homens, mulheres, gados e crianças. Mata todo mundo. E Deus quer que você elimine esse rei por nome de Agag. Sabe o que Saul fez? Saul matou todo mundo, mas deixou o rei vivo e deixou alguns gados vivos. Deus ficou irado. Deus levantou o profeta Samuel e foi lá advertir Saul e disse: Deus não mandou você matar todo mundo? Que balido de ovelha é esse que eu estou ouvindo? Por que esse homem foi poupado? Não lhe foi dado ordem para matá-lo? Não, mas eu achei melhor deixar ele vivo, que ele tinha alimento para os meus homens. E Deus falou assim: olha, Saul, através do profeta Samuel, Deus tinha fundado o seu reinado para sempre. Mas ao invés disso, você desobedeceu os estatutos do Senhor. E Ele vai tirar o teu reinado e vai dar para alguém melhor reinar. Aí Saul ainda tentou dar um jeitinho, evangelista Paulo. Não, vem cá, vamos conversar, não, se tem alguma coisa para resolver. Eu quero me acertar com Deus. Aí Deus foi lá e mandou o profeta Samuel também mandar ele fazer outra estratégia. Mas Deus mandou ele esperar que o profeta Samuel ia trazer a próxima função, a próxima meta para ele fazer. Aí a Bíblia fala que Saul não queria esperar. O que Saul fez? Saul foi lá e matou boi e ovelha e fez sacrifício. Pastora Cláudia, Saul não era sacerdote para sacrificar. Ele pecou feio. Deus ficou indignado. E quando Samuel chegou e viu aquela situação, ficou também irado, indignado. E quando o profeta foi para casa, Deus vai se apresentar para o profeta Samuel e vai dizer: tenho me arrependido de ter feito Saul como rei. Samuel, encha o teu pote de azeite e parta para Belém. Lá você encontrará um homem chamado Jessé. Dentre os seus filhos tenho eu me provido de um rei. E a Bíblia fala que o espírito do mal que estava habitando em Saul, depois que Samuel foi lá na casa de Jessé e ungiu Davi,
A Bíblia fala que o Espírito se apoderou de Davi, foi ou não foi? O Espírito do Senhor se apoderou de Davi, a ponto que ele dedilhava a harpa, e os demônios que estavam em Saul tinham que bater em retirada de tamanha presença. Como é que pode? Deus vai mandar o espírito do mal, missionário Nara, para atormentar Saul. E tem gente que pensa, Deus não faz isso não. Quem foi que disse para você que ele não faz? O que Saul fez? Desobedeceu. Foi dado ordem sobre o quê? Melhor obedecer do que sacrificar. E ele foi querer o quê? Sacrificar. Nem era sacerdote, pecou feio. E o espírito do mal estava oprimindo Saul. E como Davi tocava, o espírito do mal saía. E a Bíblia diz que quando ele estava lá, Davi nem esperava, né? E quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, Jessé apresentou o mais velho, Eliabe. Estrutura óssea, né? Forte, formoso, belo. Tinha altura e estatura. Tinha todas as características de um rei. Mas Deus não mede a característica de um homem pela visão da terra. Deus não olha o estereótipo do lado de fora. Deus olha o que está dentro. E Deus vai falar para Samuel, Samuel, eu não vejo como vê o homem. Você está vendo o que está fora. Mas eu, Senhor, estou vendo o coração. Ele não serve para ser rei. Quando eu fui buscar esse original, evangelista Paulo, que Deus falou que ele é alto, não era alto na estatura, ele era alto aqui dentro. Prepotente, soberbo, egocêntrico. E para obra esses não prestam. Deus, como bateu o olho em Eliabe, falou, esse aí não. Eu já vi dentro dele que ele é soberbo, que ele é prepotente. Se ele for rei, então, vai pisar em todo mundo. E Deus não dá glória dele para ninguém. A Bíblia fala através do apóstolo Pedro que Deus resiste ao soberbo, mas dá porém graça aos humildes. Tiago capítulo 4 versículo 10: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quem se humilha, Ele exalta. Aí eu te pergunto, e se Samuel unge Eliabe? Quem que seria de Israel? Porque a gente está vendo que está fora. Ah, fulano é uma bênção, fulano presta. Mas Deus já viu que dentro dele ainda tem alguns vestígios que tem que ser moldado. Deus já viu que do lado de dentro tem que ser lapidado, tem que ser transformado, Paulo. Né, pastor? E por isso que tem gente que está aí, por que Deus chamou Ciclano, Deus chamou Bertano, Deus chamou todo mundo e eu não? É que você não é todo mundo. Todo mundo está aí, missionário Nayara, pregando, cantando, mas sem graça, sem unção, sem a bondade, sem a graça de Deus. Mas se Deus resolveu tratar contigo, é porque Ele tem algo especial para fazer. Porque no momento certo não foi diferente com Elias. Lembra de Elias? Deus falou, Elias, vai lá e profetiza para Acabe que não vai ter chuva. Elias foi lá e profetizou, não vai haver chuva durante 3 anos e meio, segundo a minha palavra. Aí Deus falou, agora Elias, sai daí e esconde-te no Querite. A palavra Querite no hebraico com T mudo, charat, quer dizer tirando as sobras ou colocando no tamanho certo. Era tipo Deus dizendo, Elias, tu até profetizou que não ia haver chuva, e eu concordei, chuva não caiu e nem orvalho. Mas quem fecha o céu sou eu. Vai para o Querite. Aí Deus falou, você vai esperar. Tu não vai profetizar, tu não vai pregar, tu não vai fazer nada. Você vai esperar no Querite. Porque lá eu vou cortar você, eu vou tirar o excesso e vou colocar você do tamanho certo que eu quero. Quem sabe você está esperando, está dizendo, por que eu estou esperando? Por que a minha chamada não explodiu ainda? Jeová está falando, eu estou te levando para o Querite, você vai esperar, vai ficar um período na espera, mas eu estou tratando contigo, a minha mão está sobre você, porque depois que a água do Querite acabar, tem viúva para te dar bolo, tem pão para cozinhar, pão na brasa, para te dar água para beber, mas você não vai parar nesse Querite, tem
grande lá na frente te esperando. E tem gente que não quer esperar no querido. Não é verdade? Não, esse aí não. Muito soberbo. Todo mundo passou. Aí o profeta Samuel perguntou: ué, acabaram os mancebos? Quando foi, pastor Samuel? Olha o que Jessé vai falar, irmão. O som da glória está mal. Olha o que Jessé vai falar, pastor. Ainda me resta o meu filho menor Davi. Meu Deus! Olha isso, Naná. Ainda me resta o meu filho menor Davi. Em outras palavras, chamou Davi de quê? Chamou Davi de quê? De resto. Eu nem tinha lembrado dele. Ainda resta o menor, que cuida das malhadas. Isso aqui é lindo para você guardar hoje. Mas o profeta Samuel virou para ele e disse: ninguém vai comer pão, ninguém vai se assentar à mesa enquanto o desprezível não chegar, enquanto o resto não chegar, enquanto aquele que ninguém dá nada não chegar. O homem pode não te dar nada, ninguém pode dar nada por você, mas Jeová já viu que dentro de você existe tesouro que atraiu a visão de Deus para a tua direção. E ele está dizendo: ninguém vai sentar na mesa enquanto o resto não chegar. Para Jessé, Davi era resto, mas para Deus ele viu o rei. Davi foi ungido. E para você ter ideia, Davi foi o único rei que recebeu 3 unções. Quantas unções? 3. Quantas unções? 3. A primeira unção de Davi foi em Belém, a segunda foi em Hebrom, a terceira unção de Davi foi em Jerusalém para efetivar o trono de rei. O único que tu vai ver na Bíblia. 3 unções de Davi. 3 unções para fechar com chave de ouro o chamado que Deus tinha com ele de reinado. Belém, Hebrom e Jerusalém. Para você ter ideia, Davi era tão amado que Jerusalém é chamada como cidade de Davi. Pessoas vizinhas tinham... Irmão, se tu não dá uma glória, eu paro. Inimigos vizinhos, evangelista Paulo, tinha medo de entrar em Israel, porque ele sabia que tinha um rei lá, que Deus era apaixonado naquele rei, por nome de Davi. Quem era louco de invadir Israel? Para você ter ideia, tu dá uma glória. Uma certa feita, Davi ele foi com o seu exército guerrear contra os filisteus. E quando ele foi se encontrar com os filisteus, no meio do caminho veio os amonitas, evangelista Paulo. E a Bíblia fala que tinha um rei gigante chamado Ibis-Benob. Davi se ausentou da batalha, que estava cansado. E quando ele se ausentou da batalha para descansar, evangelista Paulo, o que o gigante fez? Ele veio para cravar a espada em Davi. Quando o gigante veio para cravar a espada em Davi, a Bíblia fala que tinha um capitão do exército de Davi por nome de Benaia. Benaia veio por trás e cavou a lança no gigante. Irmão, olha o que o Benaia falou, irmão. Isso aqui mexeu comigo. Benaia falou: ó meu rei, não se aparta de nós nunca mais, para que não se apague a lâmpada de Israel. Sabe o que Benaia estava dizendo? Rei, tu não é apenas um rei para nós, tu és a lâmpada para Israel. Irmão, Deus era apaixonado em Davi. Davi era a segunda figura mais amada em Israel. A primeira era Abraão, a segunda era Davi, o maior monarca da Bíblia. A Bíblia fala que Davi, quando ele assume o trono, ele vai olhar a sua volta. Se fosse um de nós hoje, sem hipocrisia, a gente ia olhar a nossa volta assim: tem um reinado, tem uma glória, tem um concubinas, tem um grande exército, tem um grande respeito nas cidades vizinhas, tem um carruagem, tem tudo, não precisa de mais nada, já tenho tudo. Mas Davi não. Isso aqui vale glória. Davi olhou tudo aquilo, Paulo, a glória todinha que tinha em Israel, pastora Cláudia. Mas Davi falou: ainda me resta o que é mais importante no meu reino. O que é? A presença do Deus vivo. E o que era o símbolo da presença? Era a arca. Davi falou: eu tenho glória, eu tenho reinado, eu tenho tudo, mas falta a presença aqui no meio. Se a presença não tiver, o meu reinado está incompleto. Davi vai buscar a arca, e aqui eu encerro.
Quando ele vai buscar a arca, a Bíblia fala que ele chegando na casa de Abinadab, onde estava a arca. Eu fui estudar sobre um pouco de Abinadab. Abinadab era levita, crente, mas sabe onde ele botou a arca? Dentro do porão. Porão é lugar onde você coloca coisas que já não prestam para você, coisas que não são mais úteis, né, pastor? Né, pai? Coisa que você já não dá mais valor, missionário Anael. Não serve mais, vou botar no porão. Ele pegou a presença de Deus e falou: vou botar no porão, para mim não vale de nada. E ele era levita. A Bíblia fala que 20 anos ficou a arca na casa de Abinadab. Você não vai ver vestígios de mudança na casa de Abinadab. Tu não vê. Tu não vê nada de bom na vida de Abinadab. Parada. Vida que não floresce. Casa que não muda nada. Pode ver. Quando Davi foi buscar, Abinadab apresentou os 2 filhos para Davi, Aio e Uzá. Foi ou não foi? Quando eles foram na frente da arca e Davi pegou a arca, o texto diz que Davi vai botar a arca de Deus em cima de um carro novo. Davi deu mole. Ou não foi, pastor Safado? Davi, ele pegou a presença do Safado e botou em cima dos bois. Davi sabia que presença era para ser levado no ombro dos levitas ou dos sacerdotes. A cada 6 passos, aplainava o caminho e adorava. 6 passos, parava, aplainava o caminho e adorava. O que Davi fez, missionário Nara? Pegou a presença de Deus e botou em cima de qualquer coisa. E chegando perto da eira de Nacon, a Bíblia fala que os bois caem. E quando a arca está caindo, Uzá vai botar a mão e Deus mata ele na hora. Sabe o que eu vi aqui? E é o que está acontecendo por aí em muitas igrejas. Uzá morreu, não morreu? Mas o erro foi só de Uzá? O erro foi só de Uzá por ter morrido? O erro maior foi da liderança de Davi. E Deus falou comigo: tem líderes aí que está levando a presença de Deus em cima de qualquer coisa ou de qualquer maneira, que está levando pessoas inocentes à morte. Em vez de trazer para perto, estão afastando. Em vez de abraçar e cuidar, estão matando. E Jeová está dizendo: naquele grande dia tu vai prestar conta das minhas ovelhas. Estava minha esposa esse dia lá em casa, estava questionando. E eu tenho uma mensagem antiga que Deus ele me trouxe até a memória, que é exatamente sobre Davi. Quando ele apacentava as ovelhas, tinha um certo período do outono, evangelista Paulo, que Davi ia na frente, porque no outono era onde os lobos vinham, os leões, os ursos vinham para atacar uma das ovelhas do rebanho. E o que Davi fazia no outono? Ele ia na frente e as ovelhas atrás. Por que ele ia na frente? Ele ia fazer um checklist no local. Se tinha leão ele matava, se tinha urso ele matava, se tinha lobo ele matava, porque ele queria deixar as ovelhas num lugar seguro, num lugar de descanso. Sim ou não? Num lugar de descanso. Aí, quando chegava na primavera, o que Davi fazia? Na primavera, as ovelhas, elas estavam num período de gestação. E no período de gestação, a ovelha é um dos únicos animais que gera andando. Vai andando e vai gerando, pastora Cláudia. E o que Davi fazia? O pastor ficava com uma capa atrás das ovelhas. Porque quando a ovelha ia caindo, sendo gerada, era um filhotinho. As outras ovelhas iam pisando naquela ovelhinha nova. E por que o pastor ficava atrás? Se tu não dá uma glória, tá mal, hein? Porque o pastor ele ficava preocupado com aquela que caía e as demais iam pisando. Ele pegava, botava no colo, enrolava na capa e cuidava daquela ovelha, cuidava das feridas, até ela ficar na fase madura e ela podia andar sozinha para entrar no rebanho. E quando Davi botava a ovelha no chão, falava: pode ir com as outras.
A ovelhinha chegava perto do pastor e falava: pastor, não posso sair daqui. Por quê? Porque eu fiquei tanto tempo no teu braço e no teu colo, que eu me acostumei com o teu cheiro e com o teu abraço. Aleluia. Porque quem cuida, a ovelha quer estar perto. Quem cuida, a ovelha quer estar próxima, pastora Cláudia. Está entendendo esse mistério? Então quem cuida, quem está perto, quem está zelando, a ovelha não quer ir embora. E tem gente aí fora, não é o caso aqui, que tem gente, tem pastor e tem líder que está jogando a ovelha no mundo. Pode ir, a porta está aberta. Estou mentindo, pastor? Eu fui numa igreja, pastor, o evangelista Paulo. Pastor Paulo, recebe ter chamado. Eu fui em algumas igrejas que eu ouvi o pastor falar assim, ó. Comigo é assim, irmão. Não gostou? A porta está aberta, pode ir embora. O que é isso, irmão? Como é que tu vai falar um negócio? A ovelha é tua? Ah, mas na minha igreja quem faz sou eu. A igreja é tua. A igreja não é de Jesus, mas não. A igreja é do homem, né, pastor? Por isso que Jesus ficou do lado de fora da igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. E ele fala no versículo 20: eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz, abrirá, entrarei em sua casa e com ele cearei. Ali não é porta do coração. Ali o texto é literal. Jesus ficou do lado de fora da igreja de Laodiceia. E Jesus estava falando: eu estou à porta e estou batendo. Se você abrir, eu vou fazer morada e vou mudar o ambiente. Mas deixaram Jesus de fora daquela igreja. É o que muitos estão fazendo aí. Pode ir embora. Não gostou? Porta da rua, serventia da casa. Como é que é isso? Se Jesus vai nos mostrar em Lucas 15, a partir do versículo 1, que ele deixou 99. Irmão, pensa comigo. Vamos fazer a matemática aqui? Tu arriscaria 99 para ir atrás de uma? Tu arriscaria 99 para ir atrás de uma? Vamos fazer matemática, pô? Ele deixou 99 e foi atrás daquela que se perdeu. Irmão, isso é amor, irmão. É que ele está... Quem sabe os que estão de fora? Eu estou com 99, uma foi porque quis, eu vou ficar com 99. Não é não? Mas Jesus não. Uma é importante para mim também, então eu vou atrás. E o que eu acho lindo é que depois que Davi, ele está com a capa, chega o período do verão. Irmão, isso aqui é lindo. Ele está junto das ovelhas e só tem um método do pastor ver que tem uma ovelha faltando. Davi olhava para cima, ou o pastor olhava para cima. E se ele visse uma ave de rapina voando sobre o local, ele sabia: tem uma ovelha virada. Por que tem uma ovelha virada? Porque, pastor, a ovelha, com um certo tempo, ela vai engordando na lã. A lã dela fica pesada. Ela fica com muita lã, ela fica gorda e pesada. Se ela pisar num local meio áspero, meio inseguro, ela pode virar. E debaixo da ovelha desprotegida a barriga. E ela fica com as patinhas batendo e com a barriga para cima. Então Davi olhava para cima e se ele visse uma ave, ele falava: tem uma ovelha virada. E se eu deixar lá, o gavião vai comer ela vivo. O que ele fazia? Ele ia atrás. Pô, isso aqui é lindo, o Senhor da glória eu entrego. Ele ia lá, missionário Nayara. Ele virava a ovelha, pegava ela, chegava perto do redil, ele aparava a lã dela todinha e ela ficava leve e ele botava no rebanho de novo. O tema dessa mensagem que eu preguei há muito tempo: os cuidados de um pastor. Mas sabe o que está acontecendo também no nosso meio? A gente não quer se comprometer com ele. Não é verdade? A gente não quer se comprometer com ele. E o que eu acho lindo aqui, irmão, no texto, é que Davi, ele pensou: eu tenho tudo. Tenho um reinado, tenho glória, tenho um cavalo, tenho um soldado, eu tenho tudo, mas ainda me falta a presença de Deus. E quando ele vai na casa de Abinadab, Uzá morre, ele fica entristecido, e o texto diz que ele se desfiou da presença da arca, porque ele ficou com medo. Davi, ele falou assim: como, pois, eu poderei chegar até a arca se ela mata? Como, pois, eu vou chegar perto da arca se ela acabou de matar o jovem Uzá?
Davi ficou com medo e se afastou. Aí quem sabe alguém olhou assim e falou: já que está todo mundo com medo dessa arca aí, bota ela na minha casa que eu quero ela. Bota ela na minha casa, eu quero essa arca aí. E quem era esse? Obed-edom, ímpio, da família dos Edomitas, da família de Esaú. Ímpio, bota ela na minha casa. E a Bíblia fala que quando ele botou a arca, se tu não dá um glória, ele pegou a arca de Deus, irmão. Isso aqui é para crente voar no culto, tá? Ele pegou a arca assim, ó, pastora Cláudia. Quem sabe, não está no texto, mas vamos conjecturar sem ferir. Ele pega aquela arca e ele bota na sala da casa dele. E todo mundo sabe que sala é lugar de destaque da casa. Quem entra na tua casa já vai direto na sala, sim ou não? Então Obed-edom está ensinando para mim e para você hoje. Já que para Abinadab ele botou a arca, a presença de Deus 20 anos dentro de um porão no lugar sujo, Obed-edom, sendo ímpio, vai zelar mais do que um levita. Ele vai pegar a presença de Deus, ele vai botar na sala da casa dele. Por que ele botou? Porque ele, quem sabe no coração dele, ele assentou: porque quem entrar na minha casa não vai enxergar eu e nem a minha família, mas vai enxergar a presença de Deus no meio da minha casa. Faça isso hoje. Pega o que é mais importante, que é a prioridade do reino, a presença de Deus, e bota ela no centro de todas as coisas da tua vida. Que você vai ver aquilo que está fora do lugar, ele vai colocar no lugar de novo. Aquilo que estava perto de tombar, perto de cair, perto de perder, Jeová está dizendo: eu vou restituir tudo. Eu vou botar os pingos nos is de novo. Sabe aqueles que foram? Vou tratar para voltar. Eu vou tratar, ele vai voltar, vai pedir perdão, vai voltar. Mas às vezes é necessário Jeová fazer uma peneira, pastora Cláudia, porque nem todo mundo quer. Tem gente que só quer a lã, mas não quer o cajado. Não é verdade? Só quer comer, irmão. Só quer o bem a nós. E sacrifício, você não faz, não? É o que a gente está vivendo hoje. Infelizmente o evangelho está assim hoje.